galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê para falarmos da turma do Paquito, uma turma que não para de crescer, que agora conta com várias pessoas, não só no judiciário brasileiro, não só na política, mas também no meio da comunicação, nossos amados influenciadores. Não deu pra gente comentar sobre isso ontem, mas foi até bom, porque agora temos mais informações e temos também valores. Malu Gaspar andou comentando aí. Já pensou você receber 2 milhões de reais? Ave Maria! Pra fazer o que com 2 milhões? Chegaremos lá, né? Por óbvio. Vamos começar nosso vídeo só falando de outro assunto. Acho que ainda é mais relevante que isso, né? Que envolve a saúde de Bolsonaro e o que foi feito ontem pelo imperador do Brasil. E aí sim a gente entra na questão do Master. Primeiro eu quero trazer pra vocês algumas notícias, né, da ala oficial do caso do Master, seus advogados, algumas coisas que estão acontecendo, falar um pouco do TCU também. E aí a gente entra aí, né, nas diversas matérias que saíram nas últimas horas, não só na Globo, pela Malu Gaspar, mas depois a Folha de São Paulo também trouxe algumas informações. A Revista Oeste também fez uma matéria curiosa sobre um rapazinho da direita que adora causar intrigas e confusões. Enfim, né? Temos algumas provocações para fazer hoje. Vamos lá, né? Gente, no dia de ontem, por conta da demora no atendimento a Bolsonaro, e daqui a pouco até mostro para vocês a fala de um médico do procedimento padrão para pessoas como Bolsonaro, né, que tem algum tipo de queda, batem a cabeça e tem lapso de memória, porque Bolsonaro meio que não lembrava como foi que ele bateu a cabeça. Os médicos achavam que, cara, o tratamento não tinha que ser o que Bolsonaro recebeu. E aí o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, que eu acho que deve entender um pouquinho de medicina, ele resolveu abrir uma sindicância para tentar entender, né, essa postura dos médicos envolvidos no caso, né, principalmente os médicos da Polícia Federal. Aí coloca ali a nota à sociedade. Eu vou ler só os 3 tweets aqui que são bem rapidinhos. Em nota pública, o CFM informa que, em decorrência de denúncias recebidas e de relatos na imprensa sobre a condição de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinou a CRM do Distrito Federal a instauração de sindicância para apuração dos fatos denunciados. Para o CFM, os relatos de crises agudas sofridas pelo político brasileiro demandam um protocolo de monitoramento contínuo e imediato, devendo ser assegurado ao paciente uma assistência médica com múltiplas especialidades. A autarquia também destaca que a autonomia do médico assistente é soberana na definição da conduta terapêutica, não podendo sofrer qualquer tipo de interferência externa, por se tratar de ato profissional que goza de presunção de verdade e respaldo ético e legal. Um ponto que é relevante para além, né, como posso falar, né, do lugar de fala, o Conselho Federal de Medicina, isso daqui também aconteceu porque por das denúncias, né? Denúncias foram feitas. Eu acho que uma entidade de classe como essa, a receber denúncias, realmente tem que fazer, no mínimo, uma apuração. Aqui não tem nenhuma punição envolvida, tem uma apuração. Vamos apurar, é uma sindicância. O CFM achou o quê? Podia fazer o que quisesse e ficar por isso mesmo, só porque eles são médicos? Só porque eles são um Conselho Federal de Medicina? Neste país tem lei. O Brasil é uma democracia. E como vocês sabem, democracias têm imperadores. Dom Pedro III mandou a Polícia Federal colher um depoimento do presidente do Conselho Federal de Medicina por causa da nota abaixo. Pronto. Daqui a pouco vai virar investigado. Daqui a pouco o presidente do Conselho Federal de Medicina vai poder cuidar muito bem de Bolsonaro, capaz de ficar preso junto. Deixou o Brasil. Aí tá lendo a notícia. Ele não só mandou a Polícia Federal ouvir o presidente do CFM, como ele determinou que seja considerada nula a determinação do CFM para instauração de sindicância. Pronto. Quem manda agora no CFM é ele também. Ele que diz quando é que tem e não tem sindicância. Não é o órgão de classe que vai analisar os membros da classe médica. Não. Quem determina isso é o Supremo Tribunal Federal. E eu acho que é de tamanha estupidez, só sendo um jegue, um jumento imbecil, cavalo burro, para achar que o Conselho Federal de Medicina está acima do Supremo. Quem acha isso
come bosta. Se você acha que o Conselho Federal de Medicina está acima do Supremo, você come bosta, porque é uma democracia. E a democracia é assim. Alexandre de Moraes manda e todo mundo obedece. E quem reclamar pode ir preso. Esse daqui mesmo é candidato a ser preso. Eu acho que é um golpista. Bruno Cunha se apresenta como advogado. A OAB deveria caçar a carteirinha dele, né? Você vê, olha que comentário antidemocrático. Eu tô falando que eu discordo. Eu estou do lado da democracia. E tem que falar assim, né? Pra ver se pelo menos foge aí do TACAP, dos bárbaros. Não importa o que diga a nota do CFM sobre o ex-presidente Bolsonaro. O que importa é algo muito mais grave. Não existe nem de longe competência constitucional para o Supremo, muito menos o relator da ação penal sobre Bolsonaro, se indicar de ofício, anular ou criminalizar uma nota de um conselho profissional. A expansão judicial virou tão desmedida que já normalizamos o absurdo. Você pode gostar ou não do ex-presidente. Eu, particularmente, não simpatizo com praticamente nenhuma de suas medidas. É preciso, isso sim, voltar a se preocupar com o escopo da jurisdição e com seus limites, sobretudo em se tratando de nossa Corte Constitucional. O heroísmo constitucional é porta para autoritarismo e bananismo. Adolfo Saxida comenta, né? Para autorizar Bolsonaro a se deslocar para o hospital, Dom Pedro III levou mais de 24 horas. Já para constranger o Conselho Federal de Medicina e tentar intimidar o seu presidente, foram necessárias apenas poucas horas. Dom Pedro III agiu com rapidez para constranger e intimidar o CFM e determinar que a Polícia Federal ouvisse o seu presidente. Rapidez essa que não se verificou quando se tratava de autorizar Bolsonaro a realizar exames médicos. Conclusão: esse contraste revela uma preocupante assimetria de prioridades. Quando o tema envolve restrição institucional e intimidação, as decisões são céleres, são rápidas. Quando envolve direitos básicos e proteção à saúde, a demora se impõe. Não, eu acho que só tem demora se for Bolsonaro. Se fosse outro bandido aí, tinha sido rápido, né? Bolsonaro é um bandido, não é isso que dizem? Reforçando a percepção de desequilíbrio e arbitrariedade no exercício do poder. Aí, vamos deixar aqui um relato de um médico. É um médico. Não sei que está em desuso, a gente ouviu médico, né? Só porque ele é médico, ele vai falar de doença. Eu prefiro ouvir advogados e jornalistas, né, sobre doença. Mas se você ainda acha que a opinião de um médico tem algum tipo de importância e relevância, escute isso aqui. Polêmica envolvendo o trauma de crânio do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro teria caído durante a noite e batido a cabeça em um móvel que tem ali na cela onde ele está. Não se sabe se houve perda de consciência no momento do trauma ou não, porém, sabe-se que houve alteração de memória do período de tempo logo após ou algumas horas após o acidente em si. Isso foi relatado amplamente por médicos e pela própria esposa, Dona Michele. Isso tem um nome técnico, isso se chama amnésia lacunar. Os guidelines da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia são muito claros no manejo do trauma de crânio. Não falo em nome da SBN, porém, como neurocirurgião há mais de 20 anos, tenho pleno conhecimento dos guidelines. Quando há um trauma de crânio, onde há perda de consciência no momento do trauma, ou amnésia lacunar, que é justamente o que aconteceu com ele, há indicação absoluta de monitoramento intra-hospitalar do paciente, pelo menos pelas primeiras 24 horas, em um hospital que tem acesso à tomografia de crânio e equipe de neurocirurgia de retaguarda, porque há um risco de desenvolvimento de hematomas extradurais ou subdurais nessas primeiras horas e, talvez, se isso acontecer, será necessária a intervenção cirúrgica imediata sob risco de vida. Veja, não estou aqui tendo nenhuma posição partidária, estou sendo exclusivamente técnico. No início da minha carreira, trabalhei em muitos hospitais públicos violentos, como o Hospital do Campo Limpo, Pirajussara, o Hospital de Serraria, aonde era comum termos bandidos presos em flagrante, estupradores, assassinos, indivíduos que cometeram latrocínio, assaltantes de banco, que tinham condições de emergência e ficavam em ambiente intra-hospitalar, sob escolta policial, até que a sua condição de saúde se estabilizasse e eles pudessem ser transferidos para o estabelecimento penal. Ficavam ali sob os cuidados médicos, mas sob escolta da autoridade policial. Volto a dizer, não se trata de partidarismo, se trata de uma postura
técnica que é garantida mesmo a bandidos da pior estirpe presos em flagrante. O Conselho Federal de Medicina se manifestou a respeito disso, tem uma nota do Conselho Federal de Medicina que foi tornada pública, aonde ele diz que a autonomia médica deveria ser respeitada e, nesse caso, foi explicitamente desrespeitada. Então fica aqui o meu esclarecimento técnico para vocês, para que vocês não se deixem manipular por noticiazinhas que saem na mídia. Direito à saúde é um direito fundamental que até bandidos da pior qualidade têm direito, quanto mais um ex-presidente da República. Ah, bicho, não tem nem o que falar, viu? Sério, velho. Assim, são as coisas que não tem necessidade. O que você mandava Bolsonaro pro hospital e voltava, só isso. Era só mandar pro hospital e voltar, gente. Não ia acontecer mais nada. E tava tudo resolvido. Ninguém ia tá reclamando, ninguém ia tá chorando, nem ia ter sindicância do CFM, não ia precisar. Era só isso, pô. Só manda e volta, velho. O cara segue preso, sabe? Segue preso, segue incomunicável, segue sem poder ver a família. Só duas visitazinhas por semana, meia horinha, né? Sabe? Acabou. Era só isso, sabe? E não. Eu tava conversando com minha mãe. Aí tem uma amiga de minha mãe que começou a acompanhar a política recentemente. Aí sabe quando aquela pessoa é desperta, né? Que basicamente só consome política. E ela tá assim, fala, bicho, eu não tô conseguindo lidar, velho, com o que tá acontecendo. Sabe? Uma pessoa boa, de bom coração. Fala, cara, eu tô sem crer o que estão fazendo com o Bolsonaro. E ela falando assim, poxa, tudo pra minha mãe, né? Eu tô vendo aqui no meu redor, gente, na minha família, achando bonito isso aqui que tá acontecendo. Aí depois você tem que ler na imprensa aquelas matérias de as famílias estão brigando por conta de política. Bicho, é porque assim, tem uma pessoa que tá preocupada com a vida humana e tem um grupo de pessoas, normalmente petistas, que acho que não, tem que realmente torturar, maltratar, fazer tudo de mal e tá liberado. E se você não acha isso normal, se você fica indignado com isso, a culpa é sua, porque você está brigando. Vocês estão brigando por política. De um lado você defende a vida, do outro a morte. Aí a Bia da Caserna fala, né? Daniela Lima e principalmente o ministro em questão devem ser responsabilizados e afastados de suas atividades profissionais, cada um por meio de seus respectivos conselhos de classe. É inadmissível que um idoso esteja passando por uma situação dessa natureza, sobretudo quando qualquer profissional da saúde tem pleno conhecimento de que as primeiras 24 horas são determinantes e muitas vezes vitais para a sobrevivência de um paciente com suspeita, né, de traumatismo craniano. Aí, para fazer coro a Daniela Lima no rol da carniça, o Guilherme Amado, ó, boletim médico é balde de água fria para Bolsonaro. Tá, vamos entender por quê, né? Em meio à pressão bolsonarista por prisão domiciliar, Bolsonaro foi submetido a exames após cair e bater a cabeça, né? Tá. Aí o Paulo Figueiredo responde: só um doente mental como Guilherme Amado, né, pode achar que um laudo que diga que Bolsonaro não está com sequelas graves, né, do acidente é um banho de água fria nos bolsonaristas. Como se bolsonaristas, o bom fosse o presidente, está, né, o mais ferrado possível. É assim que funciona a mente desses caras. O balde de água fria para os bolsonaristas é que Bolsonaro não tá para falecer aí, né? Morrer mês que vem. Ele tá saudável ainda. Um balde de água fria, porque ele tá saudável ainda. Esse é o jornalismo profissional, viu? Aí se você acha que o jornalismo profissional tem algum problema, o errado é você, o radical é você. Você sempre é o radical. Não vou dar play aqui no áudio da Michelle, não. Tá explicando aí que o Jair assistindo até um determinado momento muito dor e falou, pô, que me levem que eu não quero mais sofrer. Aí a Bárbara fala assim, ó, o que estão fazendo com Bolsonaro por pura política? Estará nos livros de história, será estudado nas faculdades. Bárbara fala isso. Esse perfil Aslan eu conheço já, ele tá no Twitter há anos e anos e anos. E é um perfil que passou por um processo de radicalização. Aquela radicalização que o cara abraça o niilismo. O cara acha que não tem mais o que fazer, que agora acabou, que é um teatro, que é todo mundo bandido, que ninguém presta, sabe? Que tem que lutar pra implodir tudo. Quase um anarquismo. E aí, diante dessa falta de esperança em dias melhores, o cara escreve assim, ó. Não vai não, inocente. Quem ganha a guerra cultural comanda o cenário acadêmico e reescreve a história e o futuro, de acordo com a narrativa escolhida. Bom, isso nem sempre é verdade. Porque se quem ganha a guerra
quem ganha a guerra cultural, né? Enfim, comanda o cenário acadêmico. O cenário acadêmico também determina a guerra cultural. Você pegar o Brasil dos anos 60 em diante, a turma que estava no poder, em tese tinha um poder grande, e começaram a perder a guerra cultural. E existia um embate de narrativas antes, mas a esquerda começa a trabalhar ideias, e vai trabalhando essas ideias, até que essas ideias começam a ganhar corpo, e no final essas ideias se sobrepõem. Mas tudo bem. Só que depois ele fala assim, ó, nenhum desses abusos que atrapalha a narrativa do regime será documentado, muito menos ensinado em faculdades. Gente, esses abusos já estão documentados. Diversas matérias estão saindo na imprensa, diversos comentários sempre são feitos, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Está documentado, a não ser que deletem a internet, né? Porque tem a questão dos jornais físicos e tudo mais. E assim, não tô falando isso para adquirir novos apoios nem nada, mas sem ser arrogante nem nada. Eu acho que se você pegar esses grandes abusos que ocorreram contra a direita brasileira, não só contra Bolsonaro, mas Bolsonaro, Janeiro, Felipe Martins, o David Agape agora mais recentemente com a Vieira, o caso do Twitter Files, as revelações da Vaza Toga, o Talhaferro, o bicho, tudo que saiu de forma assim bem organizadinha, sabe, bem arquitetada, mês a mês, não é nada não, mas tá registrado no Atlas. Eu acho que não adianta, pô, abraçar essa tipo de postura, sabe? Ah, nada vai acontecer, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo outro. Gente, a gente tá muito distante ainda de um Brasil esperançoso, sabe? De bonanças. Mas a coisa já melhorou muito, gente, nos últimos anos. Já melhorou muito, sabe? Diante dessa situação aí que Bolsonaro tá sofrendo, as pessoas ficam tristes, ficam chateadas e tudo mais, mas acima de tudo, né? Eu acho que todo mundo devia ter um pouco de responsabilidade de olhar para essa situação e pensar, poxa, eu vou deixar que tudo isso aqui seja em vão? Todo esse sofrimento de Bolsonaro vai ser em vão? O futuro tá para ser construído a cada dia que passa, né? Amanhã é um futuro, depois de amanhã também já é futuro. Então a construção desses dias também passa, né, pelas pessoas. Então cabe à direita brasileira, ao bolsonarismo, né, os setores antipetistas, fazerem sua parte. Bater o martelo e ficar nesse nada resolve, pelo amor de Deus, né? Você vai estar até faltando com respeito pelo esforço de todas as pessoas que contribuíram para a gente chegar até aqui. Então, lembre de fazer a sua parte. Pois bem, vamos falar agora do Paquito e seus amigos. A turma do Paquito não para de crescer. E eu quero começar até chegar nos influenciadores. Com essa matéria aqui, que para mim a turma do Lauro Jardim tá no mesmo nível desses influenciadores. A gente gravou Puxando Fio, né? Foi ao ar ontem. E aí o Arthur falava uma coisa aqui, ó, gente. Da mesma forma aí que a turma pagando pra jogar junto do Master, tem também que recebe pra jogar contra. Mas não tenha dúvida disso. Já que a imprensa é independente. Ah, meu Deus. E essa matéria aqui, eu até botei ali uma frase. Porque as pessoas às vezes leem e se perguntam, cara, por que o Lauro Jardim publica uma matéria dessa? Na verdade, quem escreve a matéria é o Gustavo Maia. Vorcaro ama Paris no WhatsApp. E o Vorcaro tinha no seu WhatsApp um grupo batizado de Paris, sei lá, não sei nem como é que se fala isso, né? Paris Eu Te Amo, capital francesa, né? Com só mais um ou uma integrante. A imagem que ilustra o grupo tem desenhos floridos de símbolos parisienses como a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. Aí eu grifei ali, né? Vorcaro tinha no WhatsApp a imagem que ilustra o grupo. Aí eu coloco assim, para que serve uma nota que demonstra ter acesso ao conteúdo do celular do Paquito? Qual é a relevância desse grupo? Nenhum. Essa nota não serve para falar do grupo que tem ou deixa de ter. Essa nota é para falar o seguinte, ó. A gente sabe um pouquinho, viu, do que tinha naquele celular. A gente sabe um pouquinho. Para quem lá o Lauro Jardim, né, fala e defende o mercado financeiro. Qual a posição do mercado financeiro frente à questão do Banco Master? É liquidar de vez. Liquidar de vez. É o recado, ó. O mercado financeiro tá achando uma historinha totalmente desagradável, viu? Esse papinho aí do Master, Banco Central, TCU, Supremo. É bom resolver isso aí, viu?
O Lauro Jardim tá avisando, a gente sabe de muita coisa. Na mesma linha, Lauro Jardim de novo. Lula e o caso Master e o PT baiano. Lula já foi avisado por um cacique do PT baiano que se as investigações sobre o Banco Master e o Paquito evoluírem de verdade, ou se um dia o Paquito resolver delatar, abrir a boca, a bomba também vai explodir no colo do PT. Da ala baiana do partido, mais exatamente. Principalmente pela questão do credicesta. A propósito, no dia 26, o baiano Augusto Lima, o ex-sócio de Vorcaro no Master, vai depor na PF que está investigando as encrencas do banco agora liquidado. Aquela coisa, Lula. Bom ver isso aí, viu? Pra que lado tá indo? Fica aí achando que 8 de janeiro vai lutar contra a democracia. Hoje, inclusive, 8 de janeiro, né? É bom prestar atenção aí, viu? É bom o governo estar empenhado nesse processo. Aí vem, né? Master contratou advogada suspeita no caso de venda de sentenças para defendê-lo no STJ. E em outras frentes, tudo isso saiu no Lauro Jardim, né? Você vê, ó, Lauro Jardim, aqui também é do Lauro Jardim, né? Você vê aqui, ó, blogs/Lauro Jardim, tudo saiu no Lauro Jardim. Caso Master, quem atua por Vorcaro no TCU? Quem? O amigo do Boulos, o ex-patrão de Sérgio Moro. Eu queria muito ver Sérgio Moro falar do Valfrido Vaz e do Deltan Dallagnol também. Eu queria ver Deltan Dallagnol que adora fazer um vídeo para mostrar o contrato de 750 mil reais do Sérgio Moro, que foi noticiado na época pela Globo, acho que pelo próprio Lauro Jardim. Tu já pensou? Mas Deltan não é homem pra isso não, é um fraco, né? Deltan não tem bola pra fazer isso. Deltan é cúmplice do Moro em tudo. Jamais ia fazer isso com o primo dele, né, Deltan? Valfrido Vaz, advogado Daniel Vorcari, conhecido pelo agressivo modo de atuar que tem operado pelos interesses do ex-banqueiro no TCU, que nos últimos dias transformou-se numa espécie de linha de frente de ataques ao Banco Central. Está em linha direta com alguns ministros. De um lado do corner está o Valfrido, padrinho do Boulos, ex-patrão do Moro, falando por Vorcaro. Do outro, o Dedé. O advogado dele usa o acesso, né? O TCU diretamente. É que era pra ter vindo até antes, né? Porque o credicesta tem envolvimento aí com aposentados também. Aí tá ali, Banco Master não comprovou mais de 250 mil contratos de crédito consignado do INSS. O documentário técnico do INSS vê irregularidades em 74,3% de um universo de 338,6 mil acordos. O procurado Master não respondeu. Ai. Mas vamos voltar para o TCU, né? O Estadão ontem tinha se dedicado a escrever um editorial para falar, mandar recados para o TCU. A credibilidade do TCU em xeque. Você vê, né? Tudo que o TCU já fez contra Bolsonaro, e muitas vezes as pessoas se questionavam, ali nunca esteve em xeque, porque sempre esteve ao lado da democracia. O TCU só fica em xeque quando se choca com a democracia. O ano de 2026 começou cedo em Brasília. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um caso do TCU para vocês verem como é o TCU. Vai ser abril ou maio. Abril ou maio. Deixa eu trazer um exemplo, né? Porque assim, esse título já me deixa maluco, né? Porque o TCU, ele só vai entrar em xeque agora. Antes não. Antes tá de boa. Vamos olhar lá. Até então tava de boa. Até então, irmão. Maravilhoso. Eu acho que vai estar no mês seguinte. Pelo título aí não parece. Escândalo do INSS. A justiça tem culpa. Eu acho que tá aqui, viu? Eu acho que tá aqui. Olha lá. A primeira notícia. Ministro do TCU facilitou revalidação para associações investigadas por fraude no INSS. Aí vamos ver aqui, ó. Mas só agora que o TCU tá em xeque, viu? Só agora que a credibilidade tá em xeque. Os aposentados brasileiros sendo roubados. Mas só agora que o TCU tá tendo a sua credibilidade questionada. Por isso que eu não respeito a imprensa. Aí vamos voltar, vamos relembrar. TCU. Associações fazem lobby para concentrar em CEDRAS casos sobre INSS. Aqui não tinha problema, né? O problema agora é que tá concentrado no Jonathan.
Mas quando tava considerado nos Cedrais, aí não tinha problema. Ah, porque o Jonathan tem um perfil político. Ele chegou à corte, indicado pelo Lira. E aí o Haroldo chegou indicado, não sei se na época ainda era o PFL ou já era União Brasil. Mudou o quê? Nada. Mas aqui o TCU tinha credibilidade. Ministro do TCU elogia em evento empresário que deve bilhões em impostos. Quem? Ricardo Magro, da Refit. Lembra da Refit? Que apareceu, inclusive, na Operação Carbono Oculto. Aqui, ninguém questionou a credibilidade do TCU. Incrível! Nossa! Aí aqui já aparece, né? O Jonathan de Jesus. BMW, em nome de esposa de ministro, foi apreendido com careca do INSS. Do Jonathan, que tá agora envolvido no caso do Master. Mas aqui ninguém questionava a credibilidade do TCU. O presidente do TCU gera mal-estar entre colegas ao viajar de FAB. Em novo relatório, CGU aponta que INSS não fiscalizou nem combateu fraudes. Deixa eu ver se aqui tá falando do TCU. Não, aqui é só a CGU. Aí teve, gente, em algum momento aqui, eu não sei se foi nesse mês ou foi no mês seguinte, o Cedrais, que é o ministro relator aqui dos casos do TCU, ele é veterinário. A formação dele acadêmica é veterinário. Sabe qual é a formação acadêmica do Jonathan, do caso do Banco Master? É médico. Tribunal de Contas da União. Qual a relação disso com veterinária? Tudo. Porque, sei lá, as contas da União são uma bosta, né? O cara tá acostumado com dar bosta de cavalo. Muda nada para o que é o Brasil, né? As relações brasileiras. Mas enfim, agora que o TCU não é mais o bastião da democracia brasileira, agora a gente pode criticar também, né? O ano de 2026 começou cedo em Brasília. Nos primeiros dias úteis do ano, o ministro do TCU, Jonathan Jesus, determinou que era técnica da corte e faça uma inspeção em loco na sede do Banco Central. Sim. Em primeiro lugar, qual o problema da área técnica e fazer uma inspeção? Você tá me falando então que a área técnica não é técnica? Bom, essa área técnica, ela não chegou agora. Ela não chegou agora no Banco Central. E se essa área técnica acha ou vai fazer um relatório mentiroso, aí a gente tem um problema sério. Porque se for fazer um relatório mentiroso agora, quantos relatórios mentirosos já não pode ter sido feito ao longo dos anos? Então, assim, qual é o problema da área técnica aí ver? Não sei. Mas enfim, para verificar os documentos que embasaram a decisão que levou à liquidação extrajudicial do Banco Master. Eles estão indo lá no Banco Central porque esses documentos são sigilosos. O Banco Central diz que só pode ver se for lá observar. Sabe quando foi que eu lembro de algo similar aconteceu? Vamos também voltar no tempo hoje, né? Agora eu só não sei se eu vou saber de cabeça aqui o episódio, mas 290 e pouco. Hoje é o 2266. Acho que era o 290 e... Deixa eu ver se é esse aqui. 287. Ver se é esse. Eita, é esse mesmo. Vamos voltar por 287. Rapaz, acertei de primeira, viu? Vamos voltar à primeira. Qual é a crítica agora? Ai, quer ter acesso aos documentos sigilosos do Banco Central não pode, é um absurdo, golpismo e tudo mais. Sabe quando aconteceu uma coisa similar? 2020. O Aras, que é o chefe do Ministério Público Federal, ou seja, é uma instituição que tem ascendência, né, sobre as procuradorias. No caso, goste ou não, o TCU, querendo ou não, tem no seu escopo observar, fiscalizar o Banco Central. O que você pode questionar depois é a decisão tomada. Mas ir lá e fiscalizar, não sei por que isso também está fazendo esse reboliço. Aí o Aras queria dar um bizu nos documentos lá da Lava Jato de Curitiba. Aí, a turma não antagonista, essa nota aqui na época acho que foi o próprio Cláudio Dantas que escreveu. Né, Dantas? Salve, salve. Corregedoria do Ministério Público Federal vai analisar a acusação da Lava Jato a auxiliar de Aras, dizendo que a Lindora praticou uma manobra ilegal para copiar bancos de dados sigilosos das investigações informalmente sem apresentar documentos ou justificativa. O Ministério Público Federal falou, pô, não, velho, a gente apresentou sim documentos, sabe? E não só apresentou, como a gente ainda teve que esperar a boa vontade do Deltan, que estava de férias. Tá ali, ó. Lava Jato de Curitiba. O objetivo de reunião de trabalho foi obter informações sobre o acervo da Força Tarefa. A visita foi previamente agendada há cerca de um mês com o coordenador, né, o Deltan. O Deltan sugeriu que a reunião fosse marcada para entre 15 e 19 de junho, mas acabou ocorrendo nesta quarta. Aí tá ali, né? Não houve inspeção do trabalho. Onde acho?
Não se buscou compartilhamento informal de dados, como aventado nas notícias da imprensa, mas compartilhamento formal com acompanhamento de um funcionário da Secretaria de Perícia. A solicitação de compartilhamento de dados foi feita por meio de ofício datado de 13 de maio e estava lá o ofício na época. Existe um padrão. Toda vez que você tenta saber o que se passa, né, no porão do regime, vem a gritaria. Eu acho que só saber não tem problema. O problema vem depois. Com base nas informações, o que o Jonathan Jesus vai fazer? Vai derrubar a liquidação extrajudicial? Aí a gente pode começar a conversar. Mas só ir e ficar esse reboliço é porque ele quer ir ver. Ah, agora o TCU já está em xeque? Eu não nasci ontem, velho. Eu não nasci ontem. Eu já acompanho essas porcarias aqui. Já tem... Não tá perto de uma década não, mas tem tempo. Já tem tempo. Essas pegadinhas não me convencem mais. O ministro não ficou satisfeito com a nota técnica enviada pelo Banco Central TCU sobre o caso, que, segundo ele, limitou-se a fazer uma descrição cronológica e apresentar os fundamentos que levaram à decisão. E ele é obrigado a aceitar? Jonathan Jesus quer ter acesso com máxima urgência à íntegra do processo, incluindo peças e pareceres que estão sob sigilo e que não podem ser retirados dos ativos do Banco Central. Era a mesma coisa que o Dr. Dallagnol falava. E no final do dia, quem foi que defendeu Bolsonaro foi a Lindora. Tem nada a ver com o Banco Master isso aqui, né? Essa fala da Lindora. É só para relembrar o que é que Deltan Dallagnol aprontou. O despacho levantou justificadas dúvidas sobre o interesse do TCU no caso e, sobretudo, o tipo de ação que o órgão poderia ou não adotar em relação ao processo envolvendo o Banco Master do Novorcaro, famoso pela rede de influência que construiu em Brasília nos últimos anos. Não se pode culpar, portanto, quem veja no despacho do ministro uma ameaça à autonomia do Banco Central. Pronto, agora era o mesmo papo, né? A autonomia da Lava Jato estava sendo destruída pelo Augusto Aras. Bicho, é um padrão, bicho. Ah, Deus do céu. Se há algo sobre o qual não há controvérsia, é a competência do Banco Central para liquidar um banco em uma situação como essa. Não parecem faltar motivos para justificar a ação, mas talvez seja a primeira vez que a instituição gera tamanha comoção no mundo político. Cara, se a coisa é tão certa, é só seguir o processo, né? Porque nessa narrativa, quem não deve não teme, é só investigar. Não é isso que falavam de Bolsonaro? Mas agora não, né? Agora tem alguns grupos que você não pode questionar. Nesse contexto, não basta o presidente do TCU, Vital do Rego, alegar que não paira dúvida sobre a competência do órgão em fiscalizar as ações do Banco Central, pois não é disso que se trata. É fundamental que o Jonathan Jesus exponha os fatos que motivaram suas dúvidas em relação à atuação do Banco Central. Só assim será possível afastar qualquer suspeita de que ele estaria atuando em favor dos interesses do Paquito, sob pena de jogar a credibilidade do TCU no lixo. Afinal, se alguém interessado em interromper esse processo, manter-se longe da cadeia e preservar seu patrimônio, é o dono do Banco Master. Aí, diante de tanta pressão, né? A pressão vai subindo. O TCU não pode reverter a liquidação do Banco Master, diz o presidente do órgão. Realmente, pode não reverter. Mas mesmo sem reverter, às vezes, dependendo do parecer, né? Pode ser um parecer bacana. De modo que o Paquito não precisa delatar ninguém, né? Posso até sair indenizado do caso, já pensou? Até o PT baiano tá preocupado com isso agora, né? Até o PT baiano tá preocupado com o caso do Paquito, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Se de um lado você tem os jornalistas influenciadores pró-Banco Central, do outro lado você também tem, né, juristas, advogados, ministros e influenciadores ao lado do Paquito. Essa foi, acho que, a primeira nota de todas. Master. Influenciadores receberam proposta para postar vídeos contra a liquidação feita pelo Banco Central, batizado de Projeto DV. Isso oferecido a influenciadores previa a remuneração milionária a quem divulgasse a versão de liquidação precipitada por parte do Banco Central. E sim, milionária, chegando a 2 milhões de reais. Mas isso foi revelado agora pela manhã. A gente vai chegar lá. Os influenciadores da direita, Rony Gabriel e Juliana Moreira Leite, afirmaram ter recebido propostas para difundir seus perfis nas redes sociais a narrativa de que o Banco Master havia sido precipitado ao decretar a liquidação do Master. Nos dois casos, a encomenda era divulgar uma reportagem de 19 de dezembro do portal Metrópolis, que noticiava um despacho do Tribunal de Contas da União. TCU vê indícios de precipitação e liquidação do Master e dá 72 horas para o BC se explicar.
A ideia era postar vídeos que reverberassem a posição da corte e colocassem em xeque a ação do Banco Central. Nenhum dos dois aceitou fazer o trabalho. No caso de Rony Gabriel, que é vereador pelo PL em Erechim e tem 1,4 milhão de seguidores, a abordagem foi feita no dia 20 de dezembro via Instagram por um representante da UNLTD Brasil chamado André Salvador. Já com a Juliana Moreira Leite, também tem 1,4 milhão de seguidores, o contato foi feito por Júnior Favoreto, do portal Grupo BR, também especializado em influenciadores de direita. Eu nem sabia que existia portais especializados em influenciadores de direita. Portais. Cadê eu aqui, irmão? Então, nada aqui. A gente vai fechar uma parte desse. Vocês me arrumarem aí pra eu divulgar a JBS. Eu que adoro um churrasquinho. Vocês podiam me jogado isso? Não sei. Né? O contrato é com a Colombo. Pra vestir ternos. Novos ternos. Vocês podiam me procurar, né? Nem sabia que existia agências especializadas em influenciadores de direita. Os dois receberam o mesmo tipo de abordagem descrita assim na mensagem enviada por Salvador para o perfil de Gabriel. Estamos fazendo um trabalho de gerenciamento de crise para um executivo grande. E temos contratado perfis que se posicionam para nos ajudar nessa disputa política que estamos travando contra o sistema. Dizia a mensagem, né? É um caso de repercussão nacional, gente grande, esquerda e centrão envolvidos. O vereador enviou à equipe da coluna documentos, posts e gravações que comprovam a sua versão. Nesses documentos, o serviço é batizado de Projeto DV, referência às iniciais de Daniel Vorcaro, dono do Master. Ele conta que em ligação telefônica com seu assessor, o Nathan Felipe, Salvador disse que o trabalho teria remuneração milionária, mas que para saber mais detalhes, ele precisaria assinar um contrato de confidencialidade. Nathan assinou o contrato em 27 de dezembro, vejo o inteiro teu abaixo, já mostro para vocês, e no mesmo dia fez uma reunião virtual com Salvador, em que a reportagem do Metrópolis foi usada como exemplo de conteúdo que precisava ser difundido. Reportagem do Metrópolis, é uma reportagem do Tássio Lohan. Eu estou frisando isso porque a gente vai falar dessa reportagem já. A gente vai falar de quem compartilhou essa postagem já. Sempre lançando dúvidas sobre a ação do Banco Central que levou à liquidação do Master. O agente teria se oferecido, inclusive, para recebê-los em São Paulo para conversar sobre o que deveria ser dito nos vídeos. Aí tá ali, né, o contrato. Projeto, blá blá blá, tudo mais, PPP, doravante determinado. Aí tá aqui, ó, o Projeto DV. Cláusulas, informações confidenciais. Aí tá ali, né? Porque você não podia meio que divulgar. Tem aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui ou tá no próximo. Prazo. Aqui, ó. Cláusula 8. Penalidades. Se você revelasse essas informações, né? O descumprimento de qualquer obrigação prevista neste acordo sujeitará a parte receptora ao pagamento de multa não compensatória no valor de 8... Uai. Rapaz, o contrato tá doido, gente. O contrato tá escrito 800 e no papel tá 200 mil reais. Mas, rapaz, que contrato fuleiro é esse, viu? Meu Deus do céu, véio, que contrato fuleiro é esse? Tá escrito 800 e embaixo tá 200. E pior, tá assinado digitalmente esse contrato, viu? E aí? Na dúvida, quem é que paga o pato? Aí é o valor menor, né? Vai num supermercado, tá a etiqueta 10 conto e embaixo tá 20, o valor da etiqueta tá 10. Aí o cliente tem que comprar pelo menor valor. Mas pra que loucura, viu? Isso aqui virou um circo, já virou circo. Virou circo! Meu Deus, olha assim, meu Deus, eu não tinha visto isso, eu tô vendo agora. Não basta, sabe, fazer uma movimentação dessa. É muita burrice, velho. É muita, assim, eu não consigo nem compreender o tamanho dessa burrice. Eu não consigo nem compreender. Você ainda vai pra cima, porque o Rony é vereador do PL, sabe? A tendência, né, é o cara não topar, né? Até te botar na armadilha, que é o que acabou acontecendo. Meu Deus, e depois tu ainda pega, tu faz isso daqui com o perfil de fofoca. E nem pra escrever o contrato direito, velho, os caras são aptos. Meu Deus do céu, como é fácil ganhar dinheiro nesse país. Se tu conhecer os bastidores, vamos falar assim. Rapaz, velho.
Nem um contrato os caras fizeram direito. Minha Nossa Senhora, velho. Além da reportagem, também foram enviados alguns exemplos de influencers. Segundo o que foi relatado, já estavam embarcados na missão com as respectivas postagens, todas destacando a ação do TCU, falando em precipitação do Banco Central, sugerindo que o Master foi liquidado por ter crescido rápido demais e incomodado os grandes bancos. Ao saber do que se tratava, o vereador se recusou a aceitar o trabalho. Ele não chegou a saber qual era o exato valor da remuneração, apenas que seria milionária. Gabriel divulgou um vídeo nesta manhã contando sobre a abordagem e enviou à equipe do blog documentos recebidos pelo assessor, incluindo o contrato de confidencialidade assinado pelo assessor com multa de 800 mil. Você tá vendo, né? A Globo não percebeu que estava lá escrito 200 por extenso. No documento está expresso que o contato da UNLTD se referia ao Prédio TV, que se define, blá blá. Enfim. Entre os exemplos de publicações de influenciadores que saíram em defesa do Master dentro do Prédio TV enviados a Gabriel estão a de Paulo Cardoso, do Cardoso Mundo, que tem 4,3 milhões de seguidores. O brasileiro é demais. Isso aqui o Instagram é a despolitização em massa, sabe? Você quer desaprender, vá pro Instagram. Por isso que eu só vejo vídeo de humor. O Cardoso, esse rapaz aqui, ó. Adora fazer um vídeo segurando a faca. É o Magai, é o Rambo, né? É o Rambo com a faca. Tem um vídeo dele que foi bem famoso nos últimos tempos. Um vídeo lacrador. Ele falando que, assim, ó, prenderam o Bolsonaro. O bem mais assim, ó, sem brincadeira. Prenderam o Bolsonaro, não sei o quê. O povo não foi pras ruas, tudo mais. Mas a temperatura tá subindo, tá subindo, tá subindo. Agora. Aí ele pega a faca assim, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Agora. Pegaram o Nicolas, nós vamos pras ruas! O Nicolas não! Ah! Aí dá uma facada assim, velho. O bicho é brabo. Não toque no Nicolas. 4 milhões e 300 mil seguidores, meu Deus, véio, que loucura, véio. Essa é a matéria do Metrópolis, né? Do Tássio Lohan. A gente já fala dessa matéria. Vou falar de mais pessoas. Maravilhoso. Esse caso é maravilhoso. O post de Cardoso é emblemático. No vídeo, postado no dia 18 de dezembro, logo após a publicação da matéria do Metrópolis, ele exibe a imagem da manchete e diz: quando o órgão como o TCU entrar no caso, é porque tem coisa muito errada. No despacho aparece uma palavra pesada, precipitação, ou seja, pressa. Paquito, eu acho que tem mil uma coisa a ser questionada, sabe? Do termo do Banco Central, do TCU, de todo mundo, Paquito. Por que tu não veio falar comigo, Paquito? Por que tu não veio falar comigo, Paquito? Contratar esses malucos, Paquito. Vinha falar comigo, irmão. A gente resolvia. 2 milhões aí, Ave Maria. Oh, meu Deus do céu, velho. Ah, Paquito. O que dizem os influenciadores? Questionado pelo blog, Paulo Cardoso negou ter firmado qualquer contrato para publicação de vídeos. Tudo orgânico. Ah, meu Deus, não aguento não, velho. Não aguento não. Júnior Favoreto, do portal Grupo BR, afirmou não ter qualquer contrato, vínculo ou obrigação com os influenciadores que divulgaram conteúdos contra o Banco Master, no âmbito do caso Master. Esclarece que somos uma agência que foi contatada por outra agência apenas para indicação de influenciadores, sendo certo que, dentro dos influenciadores por nós agenciados, possui qualquer contrato, vínculo ou obrigação relacionada ao escopo mencionado na matéria. Ninguém tem ninguém errado. Aí outro exemplo, né? Carol Dias. Os irmãos Dias podcast. Menos mal aqui, dos influenciadores que foram atrás, eu acho que a Carol é condizente. Porque não, pelo menos uma pessoa do mercado financeiro é uma pessoa que tá sempre falando. Mas não tem como falar de mercado financeiro, não falar de Selic, falar de Banco Central, falar de TCU, falar de decisão do judiciário, porque acaba. Então você pega uma pessoa que realmente tem tudo a ver. Pô, tá falando de FGC é o que? É CDBs, é uma questão de investimento. Das pessoas que foram atrás, pô, menos mal, né? Menos mal pegaram alguém condizente. Menos mal. Procurada pelo blog, Carol não se manifestou. Outro comunicador é Marcelo Renó.
E se aprenda como especialista em rios no Instagram e tem como mote, olha a frase dele, seja direita, seja direito. Já é frase de lacrador, de gente que lava a alma. Em seu perfil, ele acusou o Banco Central de impor ao Master uma liquidação a jato, que é muito suspeita e muito estranha. Aí pergunta pra essa galera, por que tu acha que é muito suspeita? Me explica aí. Será que sabe explicar? Será que sabe explicar? Porque tem coisas realmente que são questões a serem explicadas. Aquela matéria do bastidor do Escostegui, quando, por exemplo, ele fala que por padrão, normalmente, né, você tem que julgar as propostas que estão na mesa antes de tomar qualquer decisão e antes de decretar a liquidação extrajudicial, inclusive o documento que permitiu que o Paquito ficasse em liberdade, foi por quê? Porque o Banco Central teve uma reunião no dia anterior com o Ailton, falou, pô, gente, achou uma pessoa que é o Grupo Fictor, vai também ter os investidores árabes e tudo mais, e falou, a gente tá indo pra Dubai. O cara reservou local de eventos em Dubai e tudo mais pra fechar lá acordo com os árabes e tudo mais, e assim, não se debruçou sobre essa questão e daí falou, não, tá, o banco tá liquidado. Pra mim, esse é um ponto que valia uma explicação. Eu acho que esse ponto vale uma explicação. Mas e aí? Eu queria saber do Marcelo Renan. Marcelo Renan, me explique, cara. Me explique os pormenores do Banco Master. Eu queria muito ouvir de sua boca. O Paquito foi atrás das pessoas erradas, Paquito. Na próxima, fala comigo. Ao ser procurado pela equipe da coluna, Renan não respondeu se firmou ou não o contrato e nem quanto teria recebido. Diz que explodiu nas redes apenas 2 meses e abordou a questão do tecido do Banco Central inspirado em outros perfis e portais, mas deixou de explorar o termo porque além de não ter nada de novo, o engajamento é muito baixo. Ou seja, vive de engajamento, né? Vive do que dá engajamento. Ah, meu Deus, a pessoa explodiu em 2 meses na internet, explodiu até lacrando. Isso me desespera, sabe? Seja direita, seja direito. Isso aqui, gente, é um retrato do país como um todo. Do país como um todo. As pessoas não falam de assuntos que são relevantes. As pessoas se envolvem na política para falar do que dá like. Dá like. Aqui é uma postagem no Twitter que fizeram, né, da Carol Dias. Se eu não me engano, a Carol Dias era paniquete. Aí você fala, mas como assim? Pois é, o Vesgo, que era jornalista também, hoje em dia vive aí do mercado financeiro. É o mundo que a gente vive. Aí depois vem o Estadão. Banco Central alvo de ataques coordenados nas redes sociais por atuação no caso Master. Aponta o levantamento. Aí começou, né? Instituições e autoridades envolvidas com a liquidação do Banco Master sofreram uma série de ataques nas redes sociais pouco antes da virada do ano. A ofensiva concentrada em um período de 36 horas utilizou contas conhecidas por promover celebridades para questionar a credibilidade de órgãos como o Banco Central e a Febraban. Eu tô questionando a Febraban, acho que tem uns 4, 5 anos, sabe? Desde a época que o Paulo Guedes falou que a Febraban é casa de lobby, a gente já tá questionando, Paquito. Mas, bicho, olha, tem gente que merece se dar mal por burrice. Tu vai contratar perfil de fofoca, de celebridade. Ainda aquela nata que tava ligada ao caso da Choquei, lá em 2023, da Mind, lembra disso? Ai, embora figuras como Galípolo e Isaac Sidney da Febraban tenham sido citadas, o alvo principal foi o Renato Dias Gomes. De novo, eu queria pegar e falar assim, vem cá, irmão, me diz, qual é a tua crítica ao Renato Gomes? Me explica aí. Me explica, porque eu não gosto dele. Eu tenho motivo pra não gostar dele, não é de hoje. Até no Atlas já tem lá a gente falando sobre ele. O caso lá de 11 bilhões, por exemplo, acho que do Bamerindo, se eu não tô enganado, do banco lá. Os créditos lá e o BTG. Me diz aí, vai. Me diz. Gente, vocês não estão vendo, gente? Assim, é surreal o que acontece no Brasil. Você contrata perfis de fofoca, de celebridade, que nada tem a ver com esse caso, pra falar sobre uma questão extremamente específica. Se fosse uma crítica ao Galípolo, eu acho que passava, porque eu prendo o Banco Central. Passava. A Febraban eu já acho que já sai do escopo. Mas o Renato Dias é um negócio que é tão específico. O que é que isso tem a ver? Burrice me mata.
A estratégia de difamação valeu-se de perfis de alcance massivo para disseminar narrativas distorcidas. Uma página acompanhada por 4,1 milhões de usuários mostrava o ex-diretor ao lado de fios emaranhados para sugerir negligência e desordem. Gomes era tido como uma das vozes mais duras em relação à unidade de operações do Banco do Vorcaro e também uma das vozes mais próximas do BTG. Em outra publicação, uma conta de 25,3 milhões de seguidores, é o Alfinetei, exibiu uma montagem de Gomes com a caixa de pizza e o título, mais rápido do que uma pizza. Renato Gomes liquida banco em 40 minutos e joga a conta bilionária no seu colo. Joga a conta bilionária no seu colo. Aí tá ali, né? Um é o como assim? Críticos avaliam que Renato Gomes não deixou um legado positivo do Banco Central. Que críticos que avaliam? Como é que isso vira notícia em perfil de fofoca? Assim, os caras tatuando na testa, ó. Estou fazendo algo suspeito. Tatuando na testa, ó. Estou fazendo algo suspeito. E outro alfinetei. Rapaz, os caras ainda usam inteligência artificial. Oh, Jesus. Isso me mata. Mais rápido que uma pizza, pois é. O que ninguém consegue engolir é a velocidade com que a decisão gigantesca foi tomada. Tantos caminhos pra... Assim, tem tantos caminhos pra criticar. Você devia estar planejando assim, cara. Porque a decisão foi tomada antes de analisar a proposta. Só falava isso. Aí vem a Folha de São Paulo. Pelo menos 46 perfis da internet fazem ataques simultâneos ao Banco Central e investigadores do caso Master. A prática já havia sido observada durante o processo de análise pelo órgão regulador da venda do banco para o BRB, mas cresceu nos últimos dias em meio à guerra jurídica no Supremo TCU travada entre os investigadores e os advogados do Master. Chama a atenção o fato que boa parte dos perfis dos influenciadores recrutados serem de fofoca sem ligação com assuntos econômicos. O ex-diretor do Sistema Financeiro de Resolução do BC, o Renato Gomes, é um dos principais alvos. Numa postagem de 4 dias atrás no Instagram, em 2 de janeiro, o perfil Divas do Humor relata que a gestão de Renato Gomes no BC deixou um cenário de estabilidade no mercado financeiro. E adivinha, essa postagem foi apagada. Não basta fazer algo errado, né? Ainda tem que apagar a postagem. Outro perfil que participava da ofensiva era o Festa da Firma. Em 31 de dezembro, postou um conteúdo sobre o caso na sua página de Instagram sobre os depoimentos prestados naquele dia por Vorcaro e pelo plano do BRB. A página é administrada pela Banca Digital, agência de marketing na internet. E pelo que me consta também, a postagem foi apagada. Aí, rapaz, meu querido deputado estadual, querido meu, eu gosto dele, gosto do Lucas Bov. Salve, Lucas Bov. Postou uma imagenzinha ali do Firmino. Firmino disse que ele só estava comentando sobre o assunto porque o assunto ele estava comentando. Ele gravou um vídeo para tentar se justificar. Ou para se justificar, né? Quem sou eu para jogar o Firmino? E aí o Lucas Bov colocou, né? Olha a matéria que o Firmino tá divulgando. Matéria do TCU. Matéria do Tássio Lohan. Que é do TCU, né? Matéria do Tássio Lohan. E aí o Lucas Bov pergunta, rapaz, e aí, acertei mais uma? Você lembra do Firmino, né? Ficou bastante conhecido nos últimos meses por atacar Eduardo Bolsonaro, fazer pressão pra cima de Eduardo Bolsonaro, forçando que ele apoie o Tarcísio, criticando a candidatura do Flávio Bolsonaro. Esse Firmino, hein? Ah, Firmino. Até que fácil, ó. Pegar só do Flávio, porque tá no mês passado. Aslan, você niilista, Aslan. Saiba, cara, que as coisas estão sendo documentadas. Aqui, ó. Os primeiros de Flávio, os primeiros apoios, o choro dos aliados. Olha aqui, ó. Ai, gente. Ai, bababá, pipipi. Lá. Ai, eu sou o Firmino. Ui. Segundo Firmino, Flávio não é boa opção e deveríamos procurar um candidato de centro. Pois é. Foi o Daniel Vorcaro, foi, Firmino, que mandou tu falar isso do Flávio? Ai. Além do Lucas Bov, sabe quem também falou do Firmino, rapaz? É Revista Oeste. E aqui tem mais algumas informações, viu, Firmino?
A Tsuki fala, então o Firmino Cortada é cliente da Miranda Comunicações, responsável pela busca de influenciadores a serviço do Banco Master. E a Tsuki compartilhava ela mesma, a postagem de 7 de julho do ano passado. Esse podcast é do Firmino, que até um tempo atrás não gostava nem dos filhos de Bolsonaro e que magicamente virou bolsonarista ou é do PL, né? Pois é. Aí, vou dar um zoom aqui na matéria, né? Agência ligada ao Banco Master. O agente responsável pelas abordagens atuaria em nome da empresa Miranda Comunicações, contratada para prestar serviço ao Banco Master. Embora o nome do controlador do banco não conste formalmente nos contratos, né, Daniel Vorcara aparece identificado como cliente de comunicações privadas com influenciadores. Em publicações abertas nas redes sociais, o influenciador Firmino Cortada aparece listado como cliente da Miranda Comunicações, responsável pela prospecção de influenciadores a serviço do Banco Master. Mas o Firmino falou que ele só comentou de forma orgânica. Parará, viu, velho? Que viagem. E aqui, o Pedro Cardoso, o que foi que ele fez, né? Teve até alguém que usou uma frase muito boa. A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. Por quê? Ele falou, vocês estão falando de mim. Aqui ele tá sem a faca. Vocês estão falando de mim, rapaz? Vocês sabem quem foi que também gravou um vídeo? Vocês sabem quem? O Emilinho. O filho do Emílio. O filho do Emílio gravou o vídeo também, velho. Olha qual a notícia que ele tá utilizando. A do Tássio Lohan. E coincidentemente, eu sou a pessoa que mais critica o Banco Central. Acho que tem questionamentos realmente a serem feitos. E essa notícia eu não usei no ano passado. Eu sou um gênio, velho. Eu sou um gênio. Sou um gênio, não é possível isso. Eu sou o trouxa. No final eu trabalhei de graça, só pode. Mas, gente, posso usar aquele momento para dar aquela provocada, né? Vocês que me acompanham de tempos veem constantemente a quantidade de mentiras que Rodrigo Constantino inventa sobre mim. Rodrigo Constantino, atualmente, em um de seus trabalhos, ele trabalha num programa que o apresentador é o Emilinho. Aí eu te pergunto, tu já pensou se fosse eu, Kim Paim, tivesse qualquer suspeita nesse caso? Tu já pensou se fosse eu? Tu já pensou que Rodrigo Constantino faria? Será que Rodrigo Constantino vai levantar a voz? Cobrar explicações claras do Emilinho? Mandar ele mostrar o extrato da conta? Porque eu, o Constantino, eu recebo dinheiro da Rússia. Eu sou duguinista, caçabista, né? Eu recebo dinheiro de bandido. Ele me acusa disso tudo. Será que o Constantino vai ter essa coragem? E mais, o caso do Banco Master, né, envolve muito aí, por exemplo, a venda de CDBs. O banco que mais vendeu CDBs do Banco Master foi a XP, cujo irmão do Constantino era CFO, que é o segundo cargo mais importante de qualquer banco, que é o Chief of Financial Officer. Ele era até agosto do ano passado CFO. Ou foi 2024? Acho que foi 2025. Tô na dúvida agora. Ou foi 2025 ou 2024? Não, foi 2024. Acho que ano passado eu falei que até ano anterior. Enfim, mas até agora. E tá no conselho da XP. Você tá entendendo? Aí o Constantino, ele inventa mentira sobre mim e me acusa de mil coisas. Agora, por que ele não é tigrão com os amigos dele? Hein, Constantino? Por que tu não vira tigrão, cara, com os teus amigos? É delicioso, sabe? Não é um te avisei. Porque também não é uma vingança que eu tô falando nem mal, né? É só assim, ver o tempo passar e eu poder pegar toda essa hipocrisia e essa charlatanice e esse mal que tu causa e poder te devolver. Falar aqui, ó, irmão, tudo que tu jogou em mim eu tô te devolvendo, só que com a verdade. Expondo a tua hipocrisia pra mostrar quem é Rodrigo Constantino pro Brasil. Tigrão, né? Na hora de inventar mentira contra mim. Até dinheiro da Rússia eu recebo. Agora dos amigos dele não fala nada. O banco do irmão dele não fala nada. Contratos de influenciadores chegavam a 2 milhões de reais. Ave Maria! E essa é de hoje, 5 da manhã. Os contratos oferecidos a influenciadores de direita, bicho, chegavam a 2 milhões de reais. Meu Deus do céu. E previam cláusula de sigilo absoluto para evitar o vazamento e manter a aparência de um movimento orgânico contra o órgão regulador. 2 milhões
Não resolve a vida, de verdade. Mas é um bom dinheiro, viu? Eita, poxa, bicho. Mas não é todo mundo que recebia 2 milhões, não. Tem ali pra vocês verem outros que não recebiam. É o que mostra documentos prints de trocas de mensagem e de depósitos bancários que tivemos acesso. Parte do material nos foi fornecido sob reserva, desde que os influenciadores não fossem identificados. As cifras e diálogos indicavam que o valor do cachê variava conforme a quantidade de seguidores do perfil em questão. Para um dos influenciadores que conversamos e que tem mais de 1 milhão de seguidores, a remuneração oferecida foi de 2 milhões por 3 meses de trabalho. Gente, então aqui eu tenho que fazer um pedido para vocês. Tô aqui na labuta todo dia, sabe? Me esforçando. 7 dias por semana, 364 dias por ano. O dia que eu não venho, eu faço um vídeo extra, que é o dia de Natal. Eu ainda não cheguei a 1 milhão de seguidor. Me ajude a ter a oportunidade de um dia, quem sabe, ganhar 2 milhões. Para isso eu preciso ter 1 milhão de seguidor. Né? Me ajude a ter 1 milhão de seguidores. Eu quero estar nesse grupo. Meu Deus! Rapaz, a remuneração 2 milhões por 3 meses de trabalho. Com a contrapartida de 8 postagens mensais. 8 postagens mensais? Irmão, eu trabalho todo dia. Ai, Fê Maria. Eu fazia um mês aqui, os 2 milhões. Eu só não faço porque vocês não me ajudam, né? Vocês têm que me ajudar a bater 1 milhão de seguidores. Em outro caso, um perfil com menos de 500 mil seguidores, o valor foi de 250 mil por 3 meses e a mesma quantidade de posts. Em pelo menos uma ocasião, o dinheiro caiu antes mesmo da publicação ser feita. Tá vendo? O negócio é bem feito, né, rapaz? A confiança que tudo vai dar certo. O contratante final, de acordo com 2 influenciadores que avançaram nas conversas, era a agência Miti, mantida por Thiago Miranda, ex-CEO e sócio do grupo Léo Dias, com 10% do capital. De acordo com os prints dos depósitos bancários, pelo menos um pagamento saiu da conta de Miranda. Outro sócio do grupo, o empresário Flávio Carneiro, com 60% de participação. Procurado, Léo Dias disse que a agência Miti não tem qualquer relação com o portal que leva o seu nome. Afirmou ainda que Thiago Miranda deixou o comando do grupo em junho. Já Miranda, embora procurado insistentemente, não respondeu aos contatos da reportagem. Um terceiro influenciador abordado em nome da MIT foi o deputado estadual Léo Siqueira, do Novo, que costuma criticar a gestão do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele, porém, não aceitou prosseguir com as conversas e não chegou a ser informado sobre o teor da proposta. Quando me dei conta que a única figura do mercado que poderia estar em busca de uma gestão de crise naquela data era o Vorcaro, eu imediatamente cortei o contato. Só tive a confirmação que se tratava do Banco Master com a divulgação das propostas na imprensa, que eram idênticas e envolviam os mesmos interlocutores. De acordo com o print fornecido por Siqueira, em 21 de dezembro, ele recebeu uma mensagem pelo Instagram do André Salvador, o mesmo padrão. Ele falou: "Oi, Léo, tudo bem? Pipipi, bobobô." Nos 2 casos, o roteiro era o mesmo: sondar o interesse em participar de um projeto de comunicação em relações públicas envolvendo a gestão de crise de um executivo do mercado financeiro. Os detalhes, como a identidade do Paquito e os valores a serem acertados, só seriam repassados mediante a assinatura de um NDA, sigla em inglês para Non-Disclosure Agreement ou contrato de confidencialidade. Aí você tem o outro lado dos influenciadores, né? Os influenciadores pró Banco Central. Aqui é todo mundo trabalhando de graça. O Banco Central enfrenta sozinho o cerco no caso Master sob o silêncio de Haddad e do governo Lula. Parece que Galípolo faz alguma coisa sem estar sincronizado com Lula. Pois é. Gente, olha o tom que tá na manchete, né? É uma matéria de opinião. O Banco Central enfrenta sozinho. Tu vê como o negócio assim é emotivo? Eu acho que alguém escreve uma bosta dessa, sabe? Tô muito bosta esses dias, viu? Me perdoem aí. Tô sem paciência. Esses dias eu tô, sabe? Eu tô sem paciência pra esse teatro. Mas, bicho, ninguém lida com o assunto da forma correta, da forma séria. A gratidão e o desabafo de Galípolo. A pró-diretor do Banco Central ser dispensado de acareação com o Vorcaro. Pois é. Meu Deus, como ele tá, como é bonzinho, né? Galípolo já entrou no guarda-chuva de proteção do Dedé. Já começaram a criar pra ele a narrativa de perseguido. Mas ninguém menciona o quão próximo o Galípolo era do Paquito. Você não acha? Tá todo mundo, nossa, o Paquito. Olha pro Galípolo. Galípolo maravilhoso. Ele tá fazendo tudo. Mas por que você não fala da proximidade dele? Aí você fala, como assim? Gente, o Galípolo era amigo de fazer programa juntos. O economista-chefe do Banco Master, o Paulo Gala.
O Galípolo é mais amigo do Paulo Gala do que o Elie Jabbour. Vou dar só uma pausa aqui. Enfim, foi só o nariz. Nossa, atacou hoje. Mas é, né? Amigo do Paulo Gala. Eu tô entendendo quando eu falo assim que eu fico maluco. Parece tudo um grande teatro. O que fez Galípolo mudar de lado tão rapidamente nessa disputa de vilão contra vilão? Era amigo do Paulo Gala, agora virou o bastião da democracia contra a turma do Paulo Gala. O que tá acontecendo, velho? O setor financeiro defende Banco Central em meio à pressão política, no caso do Banco Master, Febraban e outras 10 associações. Não, meu Deus, olha o que está acontecendo. Os próximos eventos da elite financeira cheirosa prometem um clima interessante. Febraban, TCU, Bancões da Faria Lima. Pelo menos, pelo movimento recente, nem todo mundo saiu amigo dessa história. Será que não teve nenhum evento patrocinado aí pelo Banco Master que tinha alguém do TCU? Tinha alguém do Banco Central? Da Febraban? Dessas entidades? Ah, agora não são mais amigos. Agora todo mundo brigado. Eu só torço pela briga. Só torço pela briga. A gente tá falando cada vez mais do TCU e tudo mais. E as pessoas esqueceram do contrato de 129 milhões. Esqueceram do Toffoli, né? E aí, olha só, gente. Olha só. Eu não sou idiota ao ponto também de me deixar levar. Eu tô pirraçando ali o Constantino, mas eu vou falar pra vocês de boa. Eu tô cagando, velho, se esse cara recebeu o dinheiro ou não. Porque pra mim, sabe qual é o problema? Foi o que o Arthur disse lá no Puxando o Fio. O problema não é nem o cara receber dinheiro pro cara falar. A questão é verdade ou mentira? O que os caras estão falando é verdade ou mentira? Isso que devia ser o grande ponto no final da história. Cara, vocês receberam dinheiro, o que vocês estão falando é verdade ou é mentira? Ponto. É isso que devia estar sendo discutido. É isso que devia estar sendo discutido. E a gente perde, você vê que o brasileiro perdeu o senso de proporção. Uma coisa é um influenciador receber 2 milhões pra fazer vídeo, 8 postagens, um influenciador. Qual o peso do influenciador na tomada de decisões? Zero. Quem toma decisão mesmo, tá ali, tá com a caneta na mão. São as instituições brasileiras. E aí tu corta, tu vê que você tem o Dias Toffoli, que foi assistir o jogo do Palmeiras, pegou uma carona no Jetinho, tinha um advogado, depois acontecem várias coisas. Mas isso não envolve valores, né? Só que, quando você olha pro outro, o homem mais poderoso desse país, aí a gente não tá falando de 2 milhões. A gente tava falando de um contrato que poderia chegar a 129 milhões. A gente deveria estar pelo menos 65 vezes mais preocupado com esse contrato do que com os influenciadores. Sabe, assim, são prioridades que parece que o brasileiro perdeu. Perdeu. O que é mais grave, gente? Alguém que tem a caneta ou esses influenciadores, sabe? Eu falo só pra piar, só pra mostrar, sabe? Problemas que a gente ainda tem, né? Não vou nem falar assim que a gente tá regredindo, que nesse ponto vocês dá pra falar que tá regredindo, mas, pelo amor de Deus, sabe? Vamos tentar ter um pouco mais de responsabilidade, sabe? Com quem a gente dá engajamento, com quem a gente aplaude. Estranhando para a justiça. Talvez o Banco Master ocupe uma parte da campanha. Talvez o escândalo do INSS ocupe outra. Qual a razão para nos determos na chuva de escândalos de 2025? Muito difícil propagar apenas esperança quando a grande desconfiança que existe sobre os políticos e que produziu uma falsa saída em 2018 não foi completamente superada. Esse texto é do Fernando Gabeira. Agora a desconfiança também se estende à justiça. Isto significa que o terreno continua fértil para aventuras. Em 2018, a proposta era uma nova e milagrosa política que iria varrer a corrupção. A experiência terminou com a derrota eleitoral de 22 e uma tentativa de golpe combatida pelo Supremo, que se apresentou como um grande salvador da democracia. Com os acontecimentos recentes e a exposição do Supremo, temos de nos perguntar quem nos salvará dos nossos salvadores. Pois é, essa é a pergunta a ser feita. O que eu te digo nesse caso é, nem tente tomar um lado. Porque tem tanta coisa, tem tanto pormenor nesse caso. Quanto mais eu converso, mais eu escuto com gente que realmente vive no mercado, no cenário, na área. Você fala, cara, quem realmente está disposto a entender esse questionável é muita coisa. Eu acho que o Cláudio Dantas também deve estar se sentindo trouxa nesse momento. Porque o Dantas
Eu não morro de nenhum amor pelo Cláudio Dantas, estava até criticando ele ali mais cedo, mas o Dantas fez questionamentos muito pertinentes em toda essa questão do Banco Master, da liquidação do Banco Central. O Dantas, inclusive, ele grava um vídeo rebatando o Léo Otávio Guedes, falando dessa decisão do TCU. Ele fala, cara, essa decisão, a gente comentou no vídeo ontem, foi tomada com base em um pedido da área técnica. Então a gente tem que discutir a área técnica do TCU. E aí você vai vendo, assim, são questões extremamente complexas. E aí o Dantas fala, cara, isso aqui virou conversa de bar. Sabe, gente? Tentem sempre dar um próximo prazo, tentem se aprofundar na situação, sem partir do pressuposto que as coisas são um pouco mais complexas do que parecem. Utiliza esse episódio aí pra ver, sabe, como tudo, ou como as coisas, grande parte do tempo, né, não faz de conta. Veja esse episódio dos influenciadores e olhe que lá atrás, a revista Piauí, que é até de um banqueiro, né, o João Moreira Salles, fez um levantamento que 80% dos maiores portais de economia são de propriedade, de bancos, né, casa de investimento, etc. Vocês acham que todas as matérias que saem são técnicas? Que não tentam... Vocês já devem ter visto aquele filme lá, O Lobo de Wall Street. Não é o Lobo de Wall Street, não, pô. O famoso que é do Gordon Gekko. O original, que é o Gordon Gekko com o Tom Cruise. Que os caras dão uma virada de mesa sem igual. Gente, pessoas tentando influenciar o debate público na economia, isso é mais velho que a moda de cagar abaixado, né? Como de meu pai. Então, sabe? Calma, relaxa que o buraco é muito mais embaixo. Tinha mais algumas coisas que eu queria falar ainda sobre o caso do Master. E eu deixei pra depois, inclusive você vê o vídeo, ficou aqui, ó, mas tava aqui, ó. Envolve a CVM. O que é que tem a ver a CVM com o Master? Notícia das últimas horas. Envolve também a JBS. Mas isso é coisa pra gente falar possivelmente amanhã. Por hoje, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem o Patreon na descrição. E tem o Atlas Brasileiro. Impen.com.br, onde você vai achar muita coisa sobre o Banco Master. Mas, ó, desde 2024. Procura lá. Procure ver o que você encontra. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!